Você ouviu falar de uma estratégia de trade muito boa e decidiu fazer backtest dela. O resultado realmente foi muito bom, mas quando você começou a operar a estratégia, os resultados não eram iguais aos do backtest. E nesse momento você ficou em dúvida se o seu estudo estava certo. Mas quem te disse que os seus resultados vão ser iguais aos do backtest? A má notícia é que não vai ser igual. Sinto muito. O backtest é um estudo que te oferece informações muito importantes do seu sistema de trade, como, por exemplo, duração do trade, taxa de acerto, média de ganhos, média de perdas. Mas ele não é capaz de garantir que realmente o sistema seja bom para aquele ativo ou para aquele conjunto de ativos que você esteja estudando. Para isso, você precisa fazer um estudo muito mais profundo, como, por exemplo, o teste de Monte Carlo. O teste de Monte Carlo é uma técnica estatística que nos ajuda a analisar o comportamento de uma estratégia de trade por meio de simulação de milhares ou até mesmo milhões de cenários possíveis. Este é um exemplo do teste de Monte Carlo para uma estratégia de trade. Cada uma dessas curvas aqui é formada por um backtest dessa estratégia. Vamos supor que essa estratégia seja tão simples quanto comprar na abertura e fechar no fechamento de um ativo, por exemplo, YouTube 4. Neste caso, não precisamos de teste de Monte Carlo, porque todo mundo que operar esse sistema vai fazer a mesma entrada e saída. Só existe uma curva possível. Agora, se ao invés da gente utilizar só o YouTube 4, a gente trabalhar com qualquer ativo do Ibov, dando entrada de forma aleatória. Todos os dias você escolhe um ativo e entra. Agora mudou tudo. Se 10 pessoas operarem esse sistema, com certeza as 10 vão entrar em ativos diferentes. Pode até repetir um ou outro ali, mas a cada dia elas vão fazer novas escolhas e vão construir uma curva diferente da outra. Se 1000 traders operarem esse mesmo sistema, se 10.000 traders, se 1 milhão de traders operar a mesma coisa, eles vão cada um descrever a sua própria curva de capital. Então o teste de Monte Carlo constrói uma curva de capital a partir dos trades aleatórios dentro daquela estratégia específica. E depois ele constrói uma nova curva com outros trades selecionados de forma aleatória, e depois outro, e depois outro, e outro, e assim por diante. Você pode construir milhares de curvas aleatórias, e o melhor resultado possível é quando todas as curvas apontam para cima, um conjunto de curvas lucrativas. Você pode construir um teste de Monte Carlo para a sua estratégia de trade. Você só precisa de uma base de dados com todos os trades possíveis dentro de um período que você queira analisar. Só isso. Com essa base de dados você pode gerar curvas aleatórias, seja utilizando o Excel ou utilizando algum programa de análise de dados. Eu vou usar aqui um programa que eu fiz em Python e eu inclusive vou compartilhar com você, o link está na descrição para o nosso canal lá no Telegram. Esse programa aqui é um programinha bem simples que vai ler a base de dados e vai gerar as curvas aleatórias. Vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa que eu tenho aqui, essa daqui é a minha base de dados de todos os trades de uma estratégia. Estou usando aqui uma estratégia simples, linha da sombra do Larry Williams, nos últimos 5 anos. Mas como eu disse aqui, a estratégia não é o X da questão, né? O ponto aqui é falar sobre o Monte Carlo. Então nessa base de dados que eu tenho todos os trades possíveis da lista do Ibov, ativo por ativo, né? Trade a trade. Então no dia 5/7 de 2018, teve um trade possível ser iniciado aqui, né, em Brata 4. Também teve um trade possível em CCRO. Próximo trade foi no dia 10/7 de 2018, em TRPL em 4. E assim por diante. Aqui, simplesmente, eu tenho todos os trades possíveis, com data de entrada, data de saída, qual é o ativo, preço de entrada, preço de saída. Tenho aqui o lucro da operação, percentual. Tenho o drawdown daquela operação, a quantidade de barras que durou o trade e assim por diante. Eu tenho todos os dados que eu vou precisar. Agora eu vou rodar aqui no meu código aqui. Eu vou deixar o link na descrição para você pegar e poder usar isso também, tá? A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em arquivo, salvar uma cópia no Drive. Então, com a sua cópia no Drive, você vem aqui dar um play nessa primeira parte, ele vai instalar algumas bibliotecas que precisam. Você vai subir aqui, né? Você vai dar um upload aqui e vai selecionar qual é a base de dados que você quer utilizar. Eu vou clicar com o botão direito, copiar caminho, e aqui nessa parte do código, eu vou substituir o caminho que tem aqui, entre aspas simples, e vou dar um Ctrl V, depois de ter copiado aqui o endereço. E pronto. Quando der o play, ele vai ler aqui
aquela base de dados, ele encontrou 1.905 trades possíveis, com uma média de lucro de 11%, uma média de prejuízo de 3,58%, taxa de acerto de 38,79%, payoff da 3,28%. Um pouco mais para baixo, eu venho e defino qual é o período que eu quero observar, né? Qual é a data inicial, qual é a data final, quantidade de caixas, né? Quantidade de trades que eu vou fazer simultaneamente, se tem alavancagem ou não, né? No caso aqui eu não tenho alavancagem, e só. Dou play aqui, ele vai já construir para mim uma curva de capital. Ele vai selecionar lá naquela minha base de dados, para cada um dos trades possíveis, ele vai escolher um. Para cada data, ele vai escolher um trade possível. Depois que aquele trade foi encerrado, né? Por isso que a gente precisa daquela coluna onde diz a duração do trade. Quando o trade encerra, a caixa fica liberada para o próximo trade. E ele vai construindo, e ele vai pegando o resultado de cada trade e vai colocando aqui em uma curva. Então perceba, essa aqui é uma das curvas possíveis. E se eu clicar aqui, ele vai gerar uma nova curva possível. Essa já é diferente daquela. E se eu clicar novamente, ele me gera uma outra curva, também diferente, porque ele está selecionando trades de forma aleatória. Agora, se eu vou um pouco mais para baixo aqui, eu tenho o Monte Carlo. Nesse ponto. Aqui eu dou o play e agora eu pedi para ele fazer 50 curvas. Você pode pedir para ele fazer 1.000, 2.000, 5.000 curvas. É claro que o processo aqui é demorado, porque ele está calculando, construindo curva a curva. E ele só vai te exibir o gráfico aqui quando todas as curvas estiverem prontas. Então, peça aí para fazer 1.000 curvas, mas tenha paciência, vai demorar um pouco. Então aqui agora a gente tem o teste Monte Carlo. São 50 curvas possíveis, né? Ele vai olhar nos últimos 5 anos. Cada curva dessa daqui é selecionada daquela forma como eu falei, com trades aleatórios, cada dia selecionando um dos trades possíveis, aguardando que ele seja encerrado para escolher o próximo na data seguinte. E ele vai construindo cada uma das curvas aqui. Aqui eu tenho um conjunto de curvas lucrativas, mas não são tão lucrativas assim. Então, com esse resultado aqui eu já consigo entender um pouco melhor sobre as possibilidades que aquele meu backtest, que aquele meu sistema de trade pode me gerar no longo prazo. Não pare os seus estudos no backtest. Antes de colocar dinheiro no mercado real, aprofunde um pouco mais seus estudos, faça Monte Carlo, estude bastante, né, aquela estratégia antes de você entender que qualquer uma que você vê na internet seja lucrativa. Tenha certeza que ela é lucrativa e que ela é apropriada para você, para o seu perfil de risco. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Tchau!